juntos. Vamos adorar a Ele.
adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Vamos ficar em pé na presença do Senhor nessa noite. Sejam muito bem-vindos à Igreja da Fé Cristã, à família Fé Cristã. Nossas expectativas estão no Senhor, amém? Eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos. Se você puder levantar as suas mãos como um ato de entrega, um ato de gratidão. Vamos ser gratos ao Senhor, porque nós chegamos aqui hoje, porque nós estamos aqui hoje e temos o privilégio de adorar a esse Deus tão maravilhoso, a esse Deus tão bom. Senhor, nesta noite, nós estamos diante de Ti, te rendemos graças e nos entregamos totalmente a Ti. O nosso coração, a nossa mente está rendida ao Senhor. Nós viemos aqui com o propósito de entregar o louvor, a adoração a quem o Senhor é devido. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo tome esse lugar. Que o Teu Espírito Santo tome as nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo tenha livre curso nessa noite. E que a Tua palavra esteja cooperando conosco. E que os Teus sinais, os Teus prodígios, as Tuas maravilhas sejam manifestas aqui. Nós estamos abertos, Senhor. Nós estamos abertos, nós estamos livres. Porque a Tua palavra diz que aonde há o Espírito de Deus, há liberdade. E nós estamos livres nesta noite para adorar ao Senhor, para nos entregar a Ti sem reservas. Espírito de Deus, toma o louvor, toma a adoração, envolva o nosso coração com a Tua presença, com o manto da Tua graça. Toma esse ambiente, Senhor. Esse local é Teu, a nossa vida é Tua. Espírito de Deus, nós nos alegramos em estar aqui. Nós temos prazer em nos reunir enquanto igreja. O nosso adversário, o adversário da nossa alma, ele não teve poder de nos segurar em nossas casas. Ele não teve poder de nos limitar, porque maior é o Senhor que habita em nós do que todos aqueles que vêm contra nós. E este culto é para engrandecer ao Teu nome. Este culto é totalmente Teu, Senhor. É totalmente para Ti. Por isso, Espírito de Deus, toma o Teu lugar. Toma o Teu lugar e vem, Senhor, agir e fluir segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Receba nessa noite, Senhor, o louvor, a adoração que lhe é devida, Pai. Nós levantamos a Ti. Nós levantamos a Ti agora enquanto igreja, o corpo de Cristo, um trono de glória, um trono de glória. Exaltado seja aquele que reina, exaltado seja o leão da tribo de Judá, exaltado seja o príncipe da paz, o lírio dos vales, exaltado seja o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que salva. Exaltado seja o nosso Salvador, o nosso pastor, o nosso amigo fiel. Exaltado seja o Senhor nesta noite. Engrandecido, engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Aleluia, aplauda bem forte aquele que vive. Manifesta, Senhor, o Teu poder, a Tua grandeza. Manifesta o Teu senhorio aqui. Aplauda bem forte, aplauda bem forte. Atrai a presença do Espírito de Deus neste lugar. Atrai a presença da glória do Senhor neste lugar. Te adoramos, Senhor, te adoramos. Aleluia! Vamos continuar louvando ao Senhor, declarando que nós viveremos o melhor de Deus nesse ano.
Olhos não viram, ouvidos não ouviram o que Deus tem preparado para cada um de nós, amém? Aleluia! Eu vou olhar para ti, Jesus, vou adiante. Sei que o melhor de Deus está por vir. Sigo os teus passos, teus caminhos, nada temerei. Maior é o que está em mim do que aquele que no mundo está. Mesmo que a tempestade queira nos intimidar, de mão dadas contigo sobre as águas eu vou andar. Eu vou viver os sonhos, tudo que prometeu. Eu vou viver os sonhos, as promessas que me deu. Eu vou viver os sonhos, tudo que prometeu. Eu vou viver os sonhos, as promessas que me deu. Eu vou olhar para ti, Jesus, vou adiante. Sei que o melhor de Deus está por vir. Teus passos, teus caminhos, nada temerei. Maior é o que está em mim do que aquele que no mundo está. Mesmo que a tempestade queira intimidar, de mão dadas contigo sobre as águas eu vou andar. Declare: eu vou viver os sonhos, tudo que prometeu. Eu vou viver os sonhos, as promessas que me deu. Eu vou viver os sonhos, tudo que prometeu. Eu vou viver os sonhos, as promessas que me deu. Vou viver, basta só acreditar. Tua palavra é fiel, já vou celebrar, te alegrar. Eu vou viver os sonhos, tudo que prometeu. Eu vou viver os sonhos, as promessas que me deu. Eu vou viver os sonhos, tudo que prometeu. Eu vou viver os sonhos, a promessa. Se você crê nessa palavra, declare: eu vou viver. Vou viver, vou viver, vou viver as promessas que me deu. Vou viver, vou viver, vou viver as promessas que me deu. 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 Eu vou viver. Aleluia, aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Nós estamos aqui, ó Pai, para louvar e agradecer a Ti. Pois só Tu és digno de toda honra e de todo louvor. Aleluia. Vamos cantar a Ele? Vinde, voltemos
me diz, me amei. Arrebataste o meu coração. Declare. Eu sou teu e tu és meu. Essa é a minha promessa, meu voto solene. Com tudo que sou, com tudo que tenho, eu te amarei. Eu te amarei. De todo meu coração, alma e mente, Derrama minha oferta de adoração. Eu te amarei. Eu te amarei. Oh Senhor, nós nos derramamos aos teus pés. Nós estamos aqui, ó Pai, para te amar, para te engrandecer e declarar, ó Pai, que tu és o nosso Deus, tu és nosso, e nós somos teu, ó Pai. Vamos declarar tudo juntos? Vinde, voltemos ao Senhor, Pois Ele nos chamou de seu. Você é filho amado do Pai. Pois Ele diz, me amei. Arrebataste meu coração. Eu sou teu e tu és meu. Essa é a minha promessa, meu voto solene. Com tudo que sou, com tudo que tenho, eu te amarei. Eu te amarei. Com todo o meu coração, alma e mente, Derrama minha oferta de adoração. Eu te amarei. Eu te amarei. Jesus, eu sou teu e pra sempre não desejo nada além de contigo estar. Jesus, eu sou teu e pra sempre não desejo nada além de contigo estar. contigo estar, De contigo estar. de contigo estar. Você pode declarar? Essa é a minha promessa, com tudo que sou, eu te amarei, eu te amarei, com todo o meu coração. Eu te amarei. Mais uma vez a igreja declara. Alma e mente, derrama minha oferta de adoração. Eu te amarei. Eu te amarei com todo o meu coração, alma e mente. Derrama minha oferta. Eu te amo.
nós estamos aqui, ó Pai, para entregar a nossa oferta agradável a Ti, a nossa oferta de amor. E nós não queremos nos conformar com este mundo, Pai. Nós não queremos conformar com este mundo. Nós queremos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Neste momento, feche os teus olhos e declare: satisfeitos com tão pouco, quando há muito mais de Ti para contemplar. Arrogantes com tão pouco, quando há muito mais de Ti para alcançar. O que é que mostras aos anjos? Um relance eu canto. Só Tu és santo, Senhor. Levante as suas mãos neste momento e entregue a Ele a tua oferta agradável, ou entregue a Ele o teu amor. Não se conforme com este mundo. Abra sua boca e declara: Vem, vamos entrar na presença, pelo véu rasgado do lado do Senhor, nos aproximar sem nenhum temor do sumo sacerdote, nosso intercessor. O que é que mostras aos anjos? Um relance eu canto santo. declare: Santo, Todo-Poderoso, que era e há de vir. só Ele é digno de receber. Digno de receber a glória, a honra e o louvor. Santo, Todo-Poderoso, que era e há de vir. Digno de receber a glória, a honra e o louvor. Dia e noite, sem cessar, nossa voz subirá. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Dia e noite, sem cessar, nossa voz subirá. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Dia e noite, sem cessar, nossa voz subirá. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Dia e noite, sem cessar, nossa voz subirá. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Oh Senhor, só Tu és digno de todo louvor, honra e glória.
noite, Senhor, nós cantaremos que Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, Tu és adorado, Tu és adorado. Dia e noite, sem cessar, nossa voz subirá. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Dia e noite, sem cessar, nossa voz subirá. Digno é o Cordeiro, digno é o Oh, Senhor, só Tu és digno, só Tu és santo. Vi o que mostras aos anjos, terra e céus cantam santo. Oh, Senhor, levante a sua voz, levante a sua voz. Diga a Ele: Tu és santo. Diga: minhas lamparinas estão acesas, Senhor. Eu estou à espera do meu noivo. Não deixe seu fogo se apagar. Nós temos que ser uma igreja que clama pelo avivamento, uma igreja que busca mais do Senhor. Declare nesta noite: minhas lamparinas estão acesas. Ouça os passos do noivo ao teu encontro. Só estou esperando. Ele já está à porta e Ele bate para que você abra o teu coração. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Aleluia. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando. Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Declare. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata,
a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era linda assim, que era linda assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Você está à espera do teu noivo? Então clame pelo teu noivo nessa noite. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Ei, não fique com a sua boca fechada. Você acabou de cantar que Ele tem fogo nos olhos. Ele é lindo, você pode imaginar o teu Deus. As tuas vestes estão brancas. Ele está à tua espera, à espera da noiva amada. Ei, você é a noiva amada do Senhor. Não, você não está entendendo. Você é a noiva amada do Senhor. Aquele que Ele vai buscar num dia. Ele vai rasgar os céus. Ele vai descer para buscar a você e a mim. Ele vai vir buscar a tua noiva amada. Oh Senhor, obrigada por este tão grande amor. Eu não merecia isso. O teu amor nos constrange. O teu amor é tão lindo. Ei, noiva amada do Senhor, erga as tuas mãos, erga a tua voz. Há um clamor a esse noivo. Há um clamor a esse noivo. Oh Senhor, nós te amamos. Oh Senhor, tu és tão lindo. Declare: eu já coloquei as minhas vestes, estou só te esperando, vem. Dance na presença dele. Maranata, Maranata, eu já coloquei vamos dançar, Maranata, Maranata, eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando, vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era linda assim, que era linda assim. O meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Pai, engrandecemos o teu nome. Não há outro Deus além de ti. Tu és Alfa e Ômega, princípio e fim, aquele que era, é e sempre há de ser. Neste tempo profético, aqui estamos depois de mais de 2000 anos, na cidade de Bragança Paulista, interior de São Paulo, Brasil, te cultuando, te glorificando, te exaltando e bendizendo.
porque Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Rei, o nosso Salvador. Te coroamos, Te entronizamos, Te amamos, nos curvamos, nos inclinamos, nos prostramos, colocamos nosso rosto em terra para declarar o Teu senhorio. Aleluia, aleluia. Aplauda bem forte ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Olha para quem está do seu lado, diga boa noite, como é que vai? A graça e a paz, sejam bem-vindos. Podei-vos assentar, que o Espírito Santo de Deus possa desarmar a sua mente, abrir o seu coração, para que você receba tudo aquilo que Deus tem preparado para você na noite de hoje. Diga para quem está aí perto de você, Deus tem algo preparado para você. Recebe. Tua vida vai mudar. Em nome de Jesus. Amém? Muito boa noite a todos vocês presentes neste culto. E também boa noite aos irmãos que estão do outro lado. Em casa, no trabalho, em trânsito, passeando, tirando férias, que em nome de Jesus, cada um de vocês sejam tocados profundamente pelo sobrenatural de Deus que está aqui neste lugar, em nome de Jesus. Gostaria de dar um recado a vocês, falando a respeito do Acampa para os nossos adolescentes. Na verdade, os jovens vão estar fazendo um trabalho especial. Vão ser ministrados, obviamente, mas por outro lado, eles também vão estar ministrando sobre a vida dos nossos adolescentes. Vai ser um trabalho diferenciado, onde nós vamos trabalhar algumas áreas específicas de uma forma muito especial. Gostaria de pedir a oração da amada igreja pelo trabalho que haverá com os nossos adolescentes e jovens na próxima semana, no sábado, no domingo, segunda, terça e na quarta-feira nós vamos embora. E este trabalho vai ser um trabalho grande. Tudo aquilo que parece pequeno e muito simples, na verdade não é, porque envolve, em primeiro lugar, uma demanda espiritual, uma guerra espiritual. O inimigo não quer que o seu filho esteja presente e muitas vezes ele manifesta isso dizendo, eu não quero ir. Mas é muito importante para ele ir. Vamos prestar atenção. Ei, vamos prestar atenção, tudo bom? Amém. Agora vamos prestar atenção, eu preciso da ajuda de vocês, tá bom? Colabora comigo, obrigado. Obrigado, querido. E é muito importante vocês compreenderem isso. Nós estamos na retaguarda e queremos que os seus filhos sejam abençoados, mas isso depende também muito de vocês. Então envie o seu filho adolescente. O jovem, de certa forma, já tem um pouco mais de autonomia, mas incentive-o também a estar aqui conosco. E isso com certeza vai trazer um impacto na vida dele, e é disso que precisamos, uma experiência profunda com Deus. Preciso da oração de vocês e também do apoio financeiro de vocês, porque é algo grande. Nós temos que alimentar um grupo grande de bastante gente durante quase 5 dias. Café da manhã, almoço, café da tarde, janta e talvez um chazinho com bolacha antes de se recolherem. É banho, é energia elétrica, é água, descartáveis, outros gastos que obviamente teremos. Mas estamos cobrando um preço simbólico, um valor simbólico, e todo esse dinheiro é revertido para eles. Para este trabalho.
E realmente é um desafio muito grande, tudo aquilo que nós nos propomos a fazer e nós fazemos por fé. Então eu gostaria que você entendesse a importância disso e que apoiasse isso, tá bom? Tivemos esta semana alguns aniversariantes. Tivemos a esposa, quase disse noiva, quase disse namorada do Mateus. Às vezes eu esqueço que esse menino cresceu, que agora ele tem barba, não é? Cadê a esposa? Tá ali, ó, aquela menina linda. Na opinião do Mateus, é a mais bonita da igreja. Não sei se você concorda. Ele se casou com ela e estão felizes, graças a Deus. Em lua de mel ainda, são 4 meses e pouco, né? É isso, Ariane. 5 já? Que coisa linda. Parabéns, viu? Você se casou com um menino de ouro também. E ele se casou com uma esposa maravilhosa também. Parabéns. Quem mais fez aniversário por esses dias? Para eu... Oi? O Anderson. Cadê ele? Aí, garoto, tudo bem? Comemorou em grande estilo? Então, Deus abençoe. Amém. Fico muito feliz. Ele também é uma pessoa muito especial para nós. Quem mais? Denise. Cadê Denise? Ali, Denise é nossa funcionária. Deus abençoe, Denise, viu? O bolo estava uma delícia, vou aproveitar para dar os parabéns para a Nilma. Quem precisar de bolo, é um bolo feito com muito carinho. Olha, e eu gostei demais. Primeiro porque o doce de leite, aquele cozido, é o verdadeiro. Eu não sei se você me entende, é aquele gostoso de saborear. Então, parabéns a Nilma. Doce de leite com abacaxi, não é? Hoje eu dei um pulinho lá na casa do Regis e da Denise, eu falei assim, viu, não tem nenhum pedacinho de bolo. Ela falou, vou encomendar mais um. Aí eu não sabia que tinha em casa. Quando eu cheguei lá e vi que tinha, eu fiquei todo felizão, né? O bolo fica gostoso depois de uns dias, é ou não é? Há quem diga que fica mais gostoso depois que se apaga a velinha, porque a pessoa unge. Não sei se é verdade. Mas enfim, eu quero dar os parabéns então a todos aqueles que fizeram aniversário por esses dias. Mais alguém que fez aniversário? Você fez aniversário? Dia 5? Então tá perto, né? Parabéns, viu? Quantos anos? Quantos anos? 32. Tá novo, tá novo. É isso aí. Agora vamos colaborar. Amém. Glória a Deus. Eu preciso contar um testemunho dessa semana. Todo dia 10, todo dia 20, todo dia 30, querendo ou não, a gente tem que enfrentar um gigante, como Davizinho enfrentou naquela situação. Então imagina só, nós muitas vezes, franzinos, pequenos, magrinhos, de repente, nós temos que entrar na arena de batalha e não só lutar contra o gigante, mas vencer o gigante, porque para nós não tem alternativa. Ou a gente ganha, ou a gente ganha. Então, meus amados, é muito importante nós termos essa consciência, que as nossas vitórias glorificam muito a Deus. A nossa igreja é uma igreja simples, não tem assim nenhum empresário rico e abençoador. Nós somos pessoas que, com a nossa simplicidade, o suor do nosso rosto, o calo das nossas mãos, o cansaço do nosso corpo, nós oferecemos como sacrifício agradável ao Senhor e cuidamos da sua casa. Nós permitimos que estas portas permaneçam abertas através do nosso sacrifício de amor. Então eu, como pastor da igreja, gostaria sim de agradecer muito, profundamente. Vocês não imaginam quanto eu sou grato a Deus, porque durante os dias que antecedem estes desafios, nós oramos, nós jejuamos, nós nos colocamos diante de Deus,
para que Deus possa se mover de alguma forma e tocar no coração daqueles que estão sensíveis e dão oportunidade ao Senhor de falar. E eu agradeço a Deus porque, mais uma vez, nós conseguimos pagar o nosso aluguel em dia, mais de 8 anos aqui pagando o nosso aluguel na data. Glória a Deus. Eu gostaria que você olhasse para quem está do teu lado e dissesse assim: você é bênção de Deus neste lugar. Então eu quero agradecer cada dizimista, cada ofertante, cada pessoa que participa da oferta especial, a oferta alçada, a oferta de amor da ceia. Deixa eu contar um negócio para vocês, isso fica entre nós, não sai daqui, tá bom? Posso falar? É o seguinte, quando termina o ano, os irmãos, eles gastam. Eu preciso da colaboração de vocês aí. Vocês me ajudam? Eu preciso que vocês fiquem quietinhos. Me ajudem, por favor. Amados, no final de ano, geralmente se gasta com Natal, Ano Novo, presente para todo mundo. Geralmente as pessoas vão viajar e fazem muito bem. Eu quero que vocês viajem, eu quero que vocês passeiem, eu quero que vocês se divirtam. E também temos os nossos compromissos de começo de ano, não é verdade? IPVA, IPTU e outras coisas mais. Então, neste período, alguns irmãos muito abençoados me procuram e dizem assim: pastor, só vou voltar a dizimar em abril, em maio, em junho, porque eu comprometi toda a minha renda. Eu vou falar o quê? Eu digo: irmão, vou orar por você. Mas aqueles com quem temos compromisso, eles querem que nós honremos a nossa fé. Então, nós não podemos de maneira alguma nos tornar inadimplentes, falhar e deixar de saudar um compromisso. Então, nós oramos a Deus e pedimos que Deus abençoe os irmãos, porque eu acredito que somente aqueles que são abençoados podem abençoar. Aqueles irmãos que estão debaixo de uma maldição, eles não têm condições de abençoar, porque estão vivendo uma maldição. Agora, quando estamos libertos deste espírito de avareza, muitas vezes entregamos o nosso dízimo, oferta e semente. Amados, muitas vezes pode assim não parecer muita coisa, mas quando a gente soma, quando a gente junta, imagine você, a menor oferta que recebemos para pagar as contas do dia 10, sabe de quanto foi? R$1. Alguém veio, só tinha R$1 e entregou aquela moedinha. Eu acredito que Deus vai abençoar grandemente a vida desta pessoa. Agora, a maior oferta geralmente é daquele que não tem. A menor oferta é geralmente daquele que pode e muitas vezes não quer. Então a minha oração é para que vocês todos sejam tão abençoados. E eu não sei como Deus vai fazer isso, mas o céu tem esta resposta, a ponto de vocês serem assim um canal de bênção nos projetos de Deus nesta igreja. Imagina um dia você chegar e falar assim: pastor, eu quero trocar todas essas lâmpadas queimadas que estão aqui na igreja. Tem que mudar o sistema? Nós vamos mudar. Eu quero abençoar a igreja com isso. E outros projetos que nós temos e que muitas vezes fica parado. Por quê? Porque a gente não pode ter recursos só para pagar conta. A gente tem que ter recursos também para executar os projetos. Além de honrar outras igrejas, outros irmãos, abençoar outras vidas. Então é muito importante, mas eu quero assim que Deus se mova na tua vida de uma forma tão grande. Logo o calor está aí, ou não é? Precisa de ar-condicionado, já pensou? Quero botar no frio aqui para ninguém dormir. Você vai ficar assim, o irmão vai pensar que é um Santo Espírito, não é frio. Quero congelar você, amém? Mas quando o fogo do Espírito é grande, não tem problema, é ou não é? Diga, não dá nem para dormir. Amém?
Então quero dizer para vocês, muito obrigado. Que Deus possa multiplicar. Quero agradecer a todos os irmãos que estão aqui, os irmãos que não estão, os irmãos que não puderam vir, mas fica a minha gratidão e fica a minha oração para abençoar a vida de cada um desses irmãos, em nome de Jesus. Que Deus possa abençoá-los grandemente, em nome de Jesus. Amém. Tem mais algum recado? Amanhã, às 8 da noite, nós estaremos fazendo uma reunião para organizar o Acampa. Então nós vamos fazer essa convocação para alguns irmãos, vamos chamá-los e vamos conversar com eles em nome de Jesus. Estou feliz de ver o Alessandro ali, glória a Deus. Melhorou o joelho, filho? Amém, graças a Deus. A esposa e essa menina que vi nascer e está uma moça, não é? Está maior do que a mãe já, quase, já passou. Cadê o Caleb? Ah, está lá no Ministério Infantil, glória a Deus, amém. Tem alguém desse lado pela primeira vez aqui? Como é teu nome? Thales. Deus abençoe, Thales, é bom, viu, te conhecer. Quem mais desse lado aqui? Aleluia. Desse lado aqui, eu vi que tem uns falantes ali, que é a primeira vez. Como é teu nome? Diga aí. Fábio. Fábio. Do lado do Fábio, não é a primeira vez, né? É a primeira também? Alemão tá lá já, ó. O alemão tá lá já para pôr respeito. É juiz de Deus ele. Né? Alemão dá uma força aí. Isso. Valeu, é nóis. Oi, Mi. Vídeo de um ano da dança. Vamos assistir juntos? Quero cumprimentar a Joyce, que há mais ou menos um ano atrás me disse: pastor, nós podemos reativar o ministério de dança. Deus está tratando isso comigo. Olha que bonito. E é claro que eu permiti. E estou muito assim, feliz com a dedicação da Joyce, da equipe, que tem estudado aqui pela internet, tem ido viajar para fora junto com as meninas. E como a gente falou de projetos, né? Tanta coisa, gente. Pastor, nós precisamos de uma cortina lá na sala da dança, nós precisamos de um lugar para se trocar, nós precisamos de um lugar para se maquiar, chapinha, secador,
é sofá, é tapete. Essa meninada é exigente. Tudo a gente coloca diante de Deus. E Deus usa alguém para fazer isso. Então, vale a pena investir nessas meninas. A Estherzinha ali, a nossa mascote, ó. Levanta a mão aí, Estherzinha. Glória a Deus. Não é lindo isso, gente? Deixa eu contar uma história da Estherzinha. Vem cá, Esther. A Esther é filha da Lucidalva e do Cristiano. Olha que menina bonita. Quantos anos, Esther? 12 anos. Sabe o que ela fazia? O culto acontecia aqui na época da pandemia, ela ficava lá na casa dela, na frente da televisão. Né? Eu ficava tocado. Eu não tenho ministério de dança. Parece que eu engoli um cabo de enxada. Eu não dou para esse negócio. Mas nós temos uma meninada que tem talento e cultua Deus através do ministério de artes, através do ministério de dança. Então eu fico muito feliz, viu? Deus abençoe. É por isso que eu chamei você. Imagina só lá dançando, fazendo a coreografia dela, a mamãe filmando, babando, tietando, né, Lô? E a gente vê, sabe, os filhos se dedicando ao Senhor assim, é tão lindo, né? Então, parabéns a toda a equipe aí, a todo o ministério de dança, em nome de Jesus. Quem quiser fazer parte do coral, não é? Tá ali ela foi viajar um mês, eu esqueci o nome dela. Lazy. Falta gente pro coral, né? Vamos trazer gente nova, né? Que cante, né? Você gosta de cantar, então vai cantar no coral, não é? Tá bom? Ministério de dança também, novas pessoas podem entrar. Enfim, ministério de música, quem canta, quem toca, não é? É claro que a gente vai treinar você nesse sentido. Amém? Eu gostaria de orar com vocês agora, rapidamente. Curva a sua cabeça, feche os teus olhos. Diga comigo assim: Deus, o Senhor me trouxe aqui nesta noite. O Senhor quer falar algo comigo. E eu quero receber a sua mensagem. Eu quero sair deste lugar debaixo da bênção da obediência. Eu quero mudar. Eu quero ser diferente. E preciso que o teu Espírito Santo me convença, no meu espírito, de toda e qualquer malignidade. Porque eu quero que o teu nome seja honrado através de mim, em nome de Jesus. Diga comigo, amém. Dia desses eu estava orando e o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração, a me mostrar algumas coisas, a me tratar também, porque nós estamos vivendo num tempo incerto. Quem acha que tem controle sobre as coisas está equivocado. Porque você não pode fazer nenhuma afirmação sobre o teu amanhã, daqui a pouco, depois e futuro. O apóstolo Tiago fala que nós devemos dizer: querendo Deus, isso acontecerá. E algumas Bíblias traduziram como: se for da vontade de Deus. Então alguns irmãos dizem isso, se for da vontade de Deus. Mas eu prefiro o querendo Deus. Porque muitas vezes a pessoa confunde: Deus quer, e por ela não conhecer a Bíblia, ela não sabe se Deus quer. Mas tem certas coisas que está nas mãos de Deus, se não, amados, todas as coisas. Porque nós
nos sentimos tão impotentes diante daquilo que parece destino, casualidade, coisas assim que nós não esperamos e somos pegos de sobressalto, onde somos abalados de forma muito pessoal, se for algo que acontece perto de nós, quando não, algo que realmente nos marca e nos emociona, porque existe uma comoção mundial. Por exemplo, dia desses nós ficamos assim muito tocados pelo que aconteceu na Turquia e na Síria. O terremoto que aconteceu lá, vitimando mais de 23 mil pessoas, foi muito forte, não foi? Mas você não ouviu ninguém falando que 23 crentes foram executados em praça pública, foram mortos. E nós vemos então o juízo de Deus e a taça da sua ira sendo derramada sobre a terra. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nesta noite, porque para nós parece que está tudo bem, está tudo legal. O Brasil balança, mas não cai, e a gente acha que estamos protegidos dentro da geopolítica, daquilo que acontece lá fora, não vai respingar no nosso país. Amados, estamos vivendo em um país onde o mundo olha para cá. Outros países cobiçam as riquezas da nossa nação, a biodiversidade e tantas outras coisas inexploradas muitas vezes por nós. Então eu gostaria que você prestasse muita atenção naquilo que vamos tratar nesta noite. Pregamos muito sobre o amor de Deus. Falamos da sua graça, da misericórdia, perdão e bondade. Mas quando olhamos para a nossa realidade, percebemos que muitas coisas estão acontecendo e muitas coisas acontecerão porque a humanidade está se distanciando de Deus. Porque a humanidade está se distanciando de Deus. Quando olhamos para a humanidade sem Deus, falamos da sociedade em geral. Nunca foi motivo de status, como em nossos dias. Em quase todos os lugares do mundo, erguerem, empunharem a bandeira do ateísmo, do gnosticismo, do ceticismo, onde vimos outrora países que foram berços do avivamento mundial, onde Deus se manifestou e o mundo foi incendiado. Hoje as igrejas estão deixando de existir, as igrejas estão morrendo, o evangelho está perdendo a força. No seu percentual, segundo as estatísticas destes lugares, ali mora um povo que não teme mais a Deus. Um ou outro manifesta ainda uma fé teimosa, mas muitas vezes uma fé sem poder para mudar a realidade daquele lugar. Igrejas estão fechando, se transformando em pubs, clubes, boates. Igrejas estão fechando e se transformando em museus. Igrejas estão virando escombros.
estão desabando, estão desmoronando, por conta de um povo que deixou de temer a Deus e de levar a mensagem da cruz a sério. Quando a palavra foi dirigida a João na ilha de Pátimos, quando ele ali estava exilado, ele escreve as 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia Menor. E estas 7 igrejas pereceram. Estas 7 igrejas fecharam. Estas 7 igrejas sucumbiram. Por quê? Jesus enfatizou: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus fala à igreja. Quem tem ouvidos, ouça. O problema é que nós escutamos, mas não ouvimos. A palavra não entra, a palavra não mexe com a nossa estrutura, a palavra, ela não abala o nosso ser, a palavra não nos inquieta, a palavra não nos perturba. Aliás, eu acho que existe uma resistência nos dias de hoje, para que as pessoas, elas ouçam, mas não desenvolvam a sua fé, não se comprometam com o reino, não façam a vontade de Deus. Quantas pessoas já foram de igreja e já abandonaram a fé e viraram as costas para Jesus? E nós sabemos que este é um sinal do fim dos tempos. Cerca de 40 milhões de pessoas no Brasil estão afastadas das igrejas institucionais, fazendo propaganda contra os púlpitos, contra pastores, contra a liderança e contra a igreja. Sabe o que diz a Bíblia? A volta de Jesus estará próxima quando a apostasia crescer. E a apostasia tem crescido na nossa nação, tem crescido ao redor do mundo, tem crescido em todos os lugares. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus fala à igreja. E a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia não ouviram os conselhos de Deus. Quando não, alguns ouviram, alguns lutaram contra o sistema, para que aquela igreja continuasse pungente, viva, operante. Mas infelizmente, a história narra e mostra os escombros, os lugares onde elas estavam construídas. O que permanece é a história e o registro arqueológico, as provas cabais de que a palavra de Deus é verdade, e ela é confirmada linguisticamente, arqueologicamente, historicamente. Que tempo nós estamos vivendo? Até quando você estará aqui dentro deste lugar? Até quando você estará servindo a Deus? Será que você vai desenvolver o seu chamado e ministério? Será que você vai continuar casado com esta pessoa que está do seu lado? Será que você continuará tendo uma família harmoniosa? Será que você continuará exercendo o seu trabalho neste ramo de negócio? O que é que pode acontecer conosco
de forma natural e de forma espiritual. Nós não sabemos, mas para isso nós precisamos nos posicionar. Aqui dentro da sua cabeça, da sua mente, você tem que atentar para aquilo que o inimigo das nossas almas quer fazer. Porque o homem iníquo está para se manifestar. Há quem diga que o anticristo até já nasceu. Não sabemos, não podemos afirmar com certeza. Mas uma coisa é certa: muitas vezes este povo, com esta fé frágil, com esta fé gelatinosa, não pode fazer muita coisa para Deus. Porque você não evangeliza, porque você não prega, porque você não ora para ninguém, porque você não ministra, porque você não aumenta o número do rebanho, porque você não ganha ninguém para Jesus, porque você não permite que o Espírito Santo de Deus se manifeste na sua vida de forma sobrenatural. Porque do jeito que nós vivemos, uma vida cristã sem compromisso, uma vida cristã de qualquer jeito, uma vida cristã em cima do muro, isso não pode trazer impacto na sociedade que estamos vivendo. Se você analisar, você não vai ver nem a resposta do Evangelho dentro da sua casa. Muitas vezes é um casamento que está quase acabando, um casamento que está em crise, um casamento que está à beira de um divórcio. Muitas vezes os filhos foram aliciados, influenciados por más companhias. Você está perdendo os seus filhos e você não sabe como lidar com isso. A questão financeira, econômica, material, você não sabe como prosperar, porque você quer prosperar na sua própria força, você não quer prosperar como ensina a Bíblia. Você não entende uma lei que Deus estabeleceu. O próprio Deus estabeleceu esta lei, chamada lei da semeadura. Aquele que planta, ele vai ter colheita. Se você não planta, vai chegar uma hora que lá na frente você não vai ter colheita. Você vai ter sequidão, você vai passar necessidade, você vai enfrentar crises. Por quê? Porque você precisa aprender a plantar no tempo presente. Então hoje nós precisamos olhar para as nossas vidas e ver qual é o lugar do Evangelho na minha vida, qual o lugar do Evangelho na vida da minha casa, do meu lar, da minha família. Se eu sou luz lá fora no mundo, se eu sou sal da terra, se eu sou fermento da massa, eu preciso olhar para dentro de mim e ver realmente se este Deus está operando de forma gloriosa na minha vida, ou se eu sou apenas um religioso dentro de um lugar. Então, nós precisamos compreender algumas coisas. Quando nós falamos então da humanidade que está se distanciando de Deus, da sociedade em geral que está se distanciando de Deus, isso realmente é muito forte. É um termômetro que nos leva a viver em alerta. Por quê? Porque não se trata apenas da humanidade e da sociedade, se trata também da igreja. O pior, numa análise mais profunda, a igreja está se distanciando de Deus. E analisa comigo. Você tem se aproximado de Deus, ou você tem se distanciado de Deus, se afastado de Deus? Por que você acha que esta cadeira está vazia do seu lado? São pessoas que talvez já se distanciaram, já abandonaram. Eu sei que pode acontecer algum percalço, pode acontecer alguma luta, problemas, dificuldades. Não estou falando de todos, mas de uma grande parte estão sendo bombardeados, não de agora, já faz de muito tempo.
A pessoa não cai do dia para a noite, ela vem caindo. E é assim que o diabo trabalha. Quando ele ataca você, primeiro você vai ficar ferido com alguma coisa. Aí depois, o segundo passo é ficar insatisfeito com tudo. Até que chega uma hora que você se torna um rebelde onde você está. Tudo por conta da frieza espiritual, da falta de temor. Porque quando nós deixamos de olhar para Cristo, para a palavra, nós começamos a olhar para o homem. E quando nós olhamos para as pessoas, nós vamos nos frustrar, nos decepcionar e nos desiludir. Nós temos que olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O tempo todo, agentes do inferno estão disputando você, querem você. Você dentro da igreja, como um crente fiel, comprometido, nascido de novo, cheio do Espírito Santo de Deus, é um perigo para o inferno. Nós não estamos aqui só para receber alguma coisa de Deus. Nós estamos aqui principalmente para nos entregar como sacrifício vivo, e é isso que nós vamos falar agora. Não existe igreja sem Deus. Se Deus não habita em mim, na sua plenitude, através do Espírito Santo, eu deixo de ser igreja. Não estamos falando de prédio construído por homens, de rituais, liturgias e formalidades. Não estamos falando da religiosidade daqueles que frequentam. Esta geração, para você ter uma ideia, olha o diagnóstico como é terrível. Esta geração é a mais perversa que já existiu até hoje. Cheia de maldade, inveja, promiscuidade, depravação, perversão, defraudação. Uma geração infiel, desleal. Uma geração que tem a consciência cauterizada e anestesiada. Esta geração, ela provoca a ira de Deus. Olha o que está escrito em Mateus, no capítulo 11, versículos de 20 ao 24. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Por isso, eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, será batida até os infernos, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém, eu vos digo que haverá menos rigor para Sodoma no dia do juízo do que para ti. Então nós precisamos compreender que é muito bom, meus amados, a gente falar a respeito do amor de Deus, da graça, da misericórdia, do perdão e da bondade. Mas nós precisamos falar neste tempo da ira de Deus. Será que você não está despertando a ira de Deus contra a sua vida? Quando nós vemos tudo o que está acontecendo ao redor do globo, nós podemos ver que ali está a taça da ira de Deus. Podemos falar que estamos vivendo o princípio das dores. E quando a Bíblia faz menção disso, fala do parto que está próximo, do grande dia.
Amados, a igreja será arrebatada e não estará aqui na grande tribulação. É assim que nós cremos. A igreja será retirada da terra. E há muitos que defendem que o Espírito Santo não estará mais aqui. Outros dizem: pastor, mas a Bíblia diz que para alguém se converter, ele precisa do Espírito Santo. Pois é, vai chegar uma determinada hora que vai ser ele e ele. O anticristo vai estar aqui cumprindo as profecias. E a igreja? E a igreja? A igreja de hoje está preparada para subir? Esta semana, no sábado, eu fiz um velório, saí de uma sala e entrei em outra sala para fazer outro velório. 2 velórios num só dia. Semana passada, também fiz um velório. Semana retrasada, também fiz outro velório. Amados, pessoas estão morrendo. E nós achamos que vamos ficar aqui para semente. Não tem temor. E a grande questão que você deve pensar é a seguinte: se eu morrer agora, para onde eu vou? Para o céu das cabras? Para o céu da boca? Para onde eu vou? Ah, pastor, eu creio que eu vou para o céu. Amém. Mas nós vamos estudar já alguns critérios importantes para que você entenda sobre qual é o teu papel na terra neste tempo. Porque nós estamos vivendo como pessoas sem Deus, pessoas sem temor, pessoas que não compreendem. A grande questão do relógio que está para cruzar os ponteiros. Estamos ouvindo todos os dias sobre guerras. A Rússia já está em guerra contra a Ucrânia. Japão está sendo provocado pela Coreia do Norte. Estamos vendo a China, que em breve também vai entrar numa demanda, reivindicando um país como o seu. Há alguns países que fazem fronteira contra o Brasil se arvoram, dizendo que se for para atacar o Brasil em nome da democracia, vão fazer. A Bíblia fala a respeito destes sinais. A taça da ira de Deus. E a igreja vive como se não tivesse amanhã. E a Bíblia fala que muitos viverão como na época de Noé. Vão acordar, vão tomar o seu cafezinho com leite, comer o seu pão com manteiga e vão trabalhar. Só que as coisas não serão como sempre foram. Hoje estão falando tanto de ETs e extraterrestres. Eu não sei se vocês já pararam para prestar atenção, mas agora eles estão defendendo que isso tudo é uma realidade e que existem provas. Segundo pesquisas, aquelas pessoas que tiveram algum tipo de visão estavam debaixo de efeitos de algum tipo de psicotrópico, de algum tipo de remédio, de algum tipo de droga. Algumas pessoas defendem ser balões, satélites meteorológicos. Algumas pessoas defendem que até mesmo o inferno pode criar alguma coisa sobrenatural para encantar os terrestres. Mas a grande questão, falando sobre arrebatamento, é que quando isso acontecer, eles vão dizer assim: foram abduzidos por extraterrestres, por ETs.
quando na verdade é o cumprimento da profecia, que fala a respeito de que a igreja será arrebatada. Talvez para você que está aqui seja um absurdo ouvir isso, talvez para quem está em casa seja um absurdo ouvir isso, mas eu quero falar para vocês que foi um absurdo também, quando Noé construiu por cerca de 100 anos a arca. Deus provê os recursos necessários, Deus entrega a ele o projeto. Um homem que nunca construiu uma canoa, constrói um barco que não afundou. Os melhores engenheiros construíram o Titanic e disseram: nem Deus afunda o Titanic. Na sua viagem inaugural, o Titanic afundou. A arca, ela foi fechada por Deus pela parte de fora. O homem betominou pelo lado de dentro, mas foi Deus quem selou a arca. Então naquela época nunca tinha chovido, eles não acreditavam que poderia chover, eles nunca tinham ouvido falar sobre este fenômeno, e aconteceu. Jesus disse que igualmente vai ser em nossos dias, uma vida normal, vivendo cotidianamente, fazendo aquilo que é corriqueiro e usual, mas de repente, o piloto do avião vai desaparecer, o motorista do ônibus vai desaparecer, o maquinista do trem, do metrô vai desaparecer, o caos vai ser total. Aquela pessoa que você gosta, quer bem e ama, vai desaparecer. Eu espero que você suba também, porque tem gente que vai estar aqui e não vai subir, e ele vai passar pela grande tribulação. Amados, a igreja não pode brincar de ser igreja nesse tempo, e nós estamos brincando sem saber que estamos brincando. Então o pastor precisa subir aqui nesse altar e dizer: quem tem ouvidos ouça, não brinque de igreja. O que define você como igreja? Quais as marcas na sua vida que te faz ser igreja? A palavra então fala a respeito da ira de Jesus contra aquele povo e aquele lugar, onde ele exerceu a maior parte do seu ministério. Viram ali a luz que brilhou, mas não creram. Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Até hoje, os judeus não têm Jesus como Messias. E dia desses eu soube que já ungiram um escolhido a Messias. Não sei se é este, porque ao longo da história muitos se levantaram dizendo que era Cristo, e Jesus disse: não acredite naquele que diz que sou eu. Mas a igreja precisa ter discernimento. E uma igreja que não ora, que não jejua, que não lê Bíblia, que não vem na igreja, que não tem compromisso com o Senhor, não vai ter discernimento. A Bíblia diz que não seremos enganados e nem confundidos. Mas você precisa depender do Espírito Santo de Deus. Precisamos orar. A ira de Deus vai se manifestar, mas precisamos orar para que a ira de Deus possa ser retardada. Retarda, Senhor, a tua ira. Tenha misericórdia, clemência, compaixão e piedade de nós. Quando nós oramos de forma intercessória, nós nos colocamos no lugar daqueles que são pecadores. Nos perdoe, Deus, por ser um país
que desagrada a santidade. Porque o carnaval está aí às portas. A festa da carne, onde tudo é liberado e pode acontecer. Algo que desagrada a Deus. Sacerdotisas do diabo adquiriam poder com o inferno através dos seus atos sexuais, através de orgias, bacanais e outras coisas que não vou me atrever a falar aqui. É tudo o que acontece no carnaval. Ouve agora o que eu vou te falar. Seitas satânicas, assumidamente satânicas nos Estados Unidos, estão por detrás da abertura de clínicas de aborto, porque elas querem ficar com as crianças abortadas para sacrificar ao diabo. E a gente acha que a liberação desse assunto no Brasil é algo necessário, é de viés da saúde pública. Não, existe uma intenção. Crianças são sacrificadas, crianças somem, crianças desaparecem, crianças não podem evaporar. Muitos são os motivos, mas um deles são os sacrifícios. Amados, essa é a nossa realidade, nua e crua. Não desperte a ira de Deus. Todos os dias, a partir de hoje, eu quero que você pense assim: será que eu estou despertando a ira de Deus? Se você aprender só isso, de tudo aquilo que eu ministrei, para mim já está de bom tamanho. Será que eu estou despertando a ira de Deus? Será que posso? Será que devo fazer isso? Amamos a Deus e estamos aqui para oferecer a nossa vida. Não existe culto se você não entregar a si mesmo como sacrifício. Então você tem uma vida lá fora, do jeito que você quer viver, aí você chega aqui, se traveste de crente, põe um uniforme de crente, uma roupa de crente, uma saia de crente, um vestido de crente, faz penteado de crente, faz cara de crente, traz Bíblia para disfarçar. Na hora de abrir você não sabe nem onde está o livro. Como que a gente está? A minha vida precisa ser um sacrifício vivo ao Senhor. Cada vez que você diz eu não vou fazer isso porque desagrada a Deus, você subiu um degrau. Um degrau no conceito divino, um degrau na graça e favor de Deus. Quer pecar? Você peca. A vida fica amarrada, você precisa saber disso. Crise financeira, econômica, material. Por quê? Porque o pecado traz maldição. Quer pecar? Vai viver em crise, crise pessoal, emocional, sentimental, afetiva. Quer pecar? Vai viver em crise. Sua vida vai ser uma crise constante. Não é isso que Deus quer para você. Deus precisa entrar dentro da tua casa, você precisa ser feliz. Vocês precisam consertar o altar de Deus lá dentro. Jesus precisa entrar nesta família. Precisa haver cura nas emoções, nos sentimentos, cura das feridas, cura interior. Então talvez a vida que você esteja vivendo não é a vida que Deus quer.
Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida com abundância, plena, completa, total e absoluta. Como é que está a tua vidinha, muitas vezes medíocre? Aí você diz: eu vou mudar isso, porque eu quero me aproximar de Deus, eu quero ouvir Deus no meu coração, eu quero andar na sua vontade, eu quero tirar dos meus caminhos tudo aquilo que desagrada a Deus. Não adianta, às vezes você diz: eu vou mudar de cidade porque lá vou prosperar. O pecado vai com você, a sentença, a condenação, a maldição vai com você. Você precisa se consertar. Deus vai te abençoar onde quer que você esteja. Deus abençoa os outros. Tem ímpios que são muito mais abençoados do que crentes. Mas por quê, pastor? Eu te falo. O crente fica brincando com a sua fé. Eles lá podem não ter Deus, mas são pessoas de trabalho. São pessoas que se dedicam. São pessoas que pagam o preço. São pessoas que estudam, são pessoas que se aprimoram. Mas pastor, eu acho que não é muito justo isso. A verdade é que o crente, ele não vive aquilo que Deus preparou para eles. Eles entregam para o ímpio. Era para o crente viver muito melhor do que o ímpio, que não teme a Deus. Mas um dia eles serão cobrados. A Bíblia diz que uma pessoa pode ganhar o mundo todo, mas pode perder sua alma. Do que adianta ser rico aqui? Lembra da parábola do rico e do Lázaro? Ele era rico. Em toda a sua vida, ele gozou de fortuna, prosperidade. Mas quando morre, ele não vai para o céu. Mas o pobre vai para o seio de Abraão. Então, meus queridos, para onde é que nós estamos indo? Porque todo dia nós damos um passo nessa direção. Todos os dias nós ficamos mais próximos. Olha só, quando a gente tem um aniversário, parabéns para você. Aí quando canta assim, é mais um ano de vida. Não é não, gente, é menos um ano de vida. Você já parou para pensar nisso? É menos um ano. Mas ninguém fala isso para não estragar a festa. Não é? É menos um ano, irmão. Não, mais um ano. Glória a Deus, aleluia, amém. É menos um ano. Cada dia que nós vivemos é menos um dia, é menos uma semana, é menos um mês, é menos um ano. Só que do outro lado nós teremos vida eterna. Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém? A teologia moderna, o liberalismo, a hipergraça, está matando a igreja dos nossos dias. Você tem que saber em que teologia você está acreditando. As nossas teologias não podem estar fundamentadas em músicas, naquilo que é meramente emocional. Foi uma inspiração. Pode ter sido dada pelo Espírito, claro, mas pode sofrer contaminação do homem, obviamente. Tem que passar pelo crivo da palavra. Dia desses, um pastor pregando, falando sobre a hipergraça, sabe o que ele falou? Você vai ficar chocado com o que ele falou. Você pode estar num motel adulterando, com as calças arriadas no joelho, e ali morrer com infarto, você está salvo, porque você é filho de Deus, e salvação não se perde. As pessoas querem ser de uma igreja dessa. Você acha que as pessoas gostam de serem confrontadas? Não, eu quero que o pastor diga que eu vou para o céu, que eu vou para o céu do jeito que eu estou. Eu quero que o pastor me dê uma palavra de perdão. Um amigo meu, pastor, ele falou assim: Alberto, eu não sei o que eu faço, porque eu tenho um empresário rico na igreja, ele e a família, ele está em adultério, e eu não posso mais pregar sobre adultério na igreja. Ele me procurou e disse: pastor, se você pregar sobre adultério aqui,
ficar me mandando indireta, eu vou embora. E essa igreja vai passar necessidade. Eu perguntei para ele, o que foi que você falou? Ele falou, eu falei que ia orar, falar com Deus. Eu falei, eu não sou Deus, por que você está perguntando para mim? Eu falei, meu querido, naquela hora, era para você ter dito para ele, se você não consertar a sua vida, você vai para o inferno. Você já está debaixo de condenação. Demônios estão agindo na tua vida, se converta. Mas não, hoje não pode mais. Tem coisa que, se o pastor falar, você diz assim, foi para mim. Glória a Deus, você orou e pediu para Deus falar com você e Deus falou. Tem irmão que chega de outras igrejas aqui e fala, pastor, eu fui de outro ministério, mas eu fui usado. Você não orava para Deus te usar. Glória a Deus, você foi usado. Mas não era assim. Não entendemos os caminhos de Deus. Mas diz a Bíblia que os caminhos de Deus são perfeitos. Eu me lembro de uma família muito querida que tivemos na igreja. Eles não eram ricos, mas tinham dinheiro, uma situação financeira boa. E na época, o dízimo era o maior dízimo do nosso ministério. E chegou uma hora que esse irmão começou a crescer. Ele chegava e dizia, não gostei de quem ficou no estacionamento. Eu entrei, ele não me disse nem boa noite. Eu entrei, passei aqui pela recepção, ninguém olhou nem na minha cara. Eu não gostei do louvor hoje. Eu disse, o louvor não era para você, é para Deus. Eu não gostei da palavra. Aí chegou uma hora que eu disse para ele, irmão, eu amo você e amo sua família, mas acho melhor você procurar um outro lugar para congregar. Ele falou, meu dinheiro vai fazer falta aqui. Eu falei, você vai fazer falta aqui, o teu dinheiro não, porque Deus levanta outro para contribuir. Amados, não podemos ser reféns espirituais e emocionais de ninguém. Aqui todos nós somos iguais. Eu me lembro que eu estava aconselhando a filha de um juiz da nossa cidade. Quando eu disse para ela, eu não vejo você diferente de nenhuma das outras pessoas que eu cuido, pessoas simples, que moram modestamente. Ela falou, não, eu sou filha de juiz. Eu estou terminando o meu curso de direito. Eu também quero a magistratura. Todos nós aqui somos iguais diante do Senhor. Não tem título, não tem posição, não tem lugar, não tem status. Vai ser assim lá no céu. A gente achar que é alguma coisa. Uma vez eu estava limpando o banheiro com o juiz federal. Eu não tinha a revelação que eu tenho. Depois dessa paulada eu passei a ter. Eu disse, olha, estou me sentindo honrado de estar aqui limpando o banheiro com um juiz federal. Sabe o que ele me falou? Ele disse, eu aqui não sou um juiz federal, sou um servo de Deus. Eu sou uma pessoa comum. Eu sou uma pessoa como você. Mas tem alegria de estar não na companhia de alguém que tem um título, mas na companhia fazendo algo para Deus. Porque às vezes a gente está fazendo para homens, a gente quer ser aceito e aprovado pelo homem. Você não tem o que falar, fica quieto. Eu aprendi. Quem fala demais dá bom dia para cavalo. A igreja que mais cresce, ou a que mais incha, a igreja que mais cresce é a que mais incha ou engorda. São igrejas cheias de pessoas vazias. São igrejas formadas pelos não regenerados, pessoas que não tiveram mudança de vida, vivem na igreja sem libertação e continuam nas mesmas práticas de pecado. A internet
E as redes sociais mostram como vitrine a falta de compromisso de um povo com a sua fé. Onde o que é exaltado é o culto à beleza, o culto ao corpo, um lugar de ostentação, disputa, concorrência, competição, lugar onde a pessoa busca aceitação e aprovação, lugar onde a sua intimidade é exibida, onde a sua vida pessoal, afetiva, profissional, social e sua fé fica vulnerável. Hoje, para uma vaga de emprego, se pesquisa nas redes sociais o candidato que ambiciona uma vaga de emprego. Imagina se esse mesmo critério fosse adotado pelo céu. Já pensou Deus acessando suas redes sociais? Eu quero te falar que aquelas conversas que você tem, anônimas, Deus está ali, Deus está vendo. Cada conversa, cada mensagem, cada foto que você manda. A coisa é séria. Uma vez, 2 horas da manhã, eu recebi uma mensagem, meu telefone tocou. Eu fui olhar, era uma irmã da igreja, de calcinha, sutiã, baby doll, estava ali com a sua roupa sexy. Na mesma hora mandei para o marido dela. No dia seguinte o marido dela veio conversar comigo junto com ela. Que conversa é essa, pastor? Falei, pergunta para tua mulher. Olha aqui no meu celular, na mesma hora que ela me mandou, eu mandei para você. Ela falou, amor, eu ia mandar para você, mas errei e mandei sem querer para o pastor. Aí ele falou, vai se converter. Olha só, e ele falou, nunca você mandou nada disso para mim? Irmãos, o maior cego é aquele que não quer ouvir. Mas não é o que quer enxergar, pastor, não, é o que não quer ouvir. Então, como é que está a tua vida no anonimato? Preste atenção, você tem que ser sério. Tem gente querendo namorar. Se você quer namorar, preste atenção. A conversa tem que ser rápida. Vocês têm que falar aquilo que é útil. Não existe esse negócio de ficar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 horas no celular. Você está se rifando, está se vendendo barato demais. Perde o encanto. A noite foi feita para dormir. Descansa. Porque vai estudar no outro dia, dorme na escola, leva bomba, tira nota ruim. E vem pedir oração. Pastor, pode fazer uma oração para mim? Posso. Dá vontade de tirar a cinta e bater no pai e na mãe. Ah, pastor, eu não sei o que eu faço. Oh, Jesus, tem misericórdia dessa geração. Muitas vezes é constrangedor para quem vê. Imagina para Deus, porque Ele tudo sabe, os seus olhos estão postos em todos os lugares. Vamos falar de Deus do secreto, que sabe de tudo o que você faz. Ele sabe quem é você quando ninguém está vendo. A sua mulher pode não saber, o seu marido pode não saber, mas tem coisas que constrangem. Deus conhece o íntimo do nosso coração. Hoje, poucos querem agradar a Deus de verdade. Talvez você diga, eu quero. Eu disse e vou repetir, poucos querem agradar a Deus de verdade. O que honra ou não a Deus, o que honra a sua vida, é o seu culto diário. Vou repetir,
O que honra a Deus é o seu culto diário. Não é o que você faz aqui dentro. Aqui a gente pode representar, teatralizar. É o que a gente faz fora daqui. Quando você chega aqui, se o teu coração não te condena, tem de paz com Deus. Como é que você começa as orações? Sempre dizendo: Deus, me perdoa pelos meus pecados. Por quê? Porque a gente sabe que peca, gosta de pecar e não quer se livrar do pecado. Mas Deus está purificando esta geração. Nós precisamos nos preparar, amados, para a volta de Jesus. Eu não quero que você fique, mas do jeito que a coisa vai, pode ser que a gente não se veja lá do outro lado. Hoje poucos querem agradar a Deus. Vamos falar de algumas práticas de fé que mostram o seu compromisso com Deus. São 7. O primeiro, oração diária. Se você não ora todos os dias, se você não fala com Deus todos os dias, se você não se relaciona com Deus todos os dias, você está em falta. Jejum semanal. O jejum vence a carne. Se você não aprender a se dedicar a um jejum semanal, você não vai vencer a carne e as tentações da sua vida. Leitura da Bíblia. Você precisa ter um plano de leitura. Distribuímos para vocês no final do ano. Leia a Bíblia todos os dias. Faça o seu devocional todos os dias. Busque a palavra de Deus para que Deus fale com você. 4. Frequência nos cultos. Eu não vejo desculpa para você não vir no culto de sexta-feira. A não ser que você esteja se distanciando de Deus, se afastando de Deus, morrendo na fé. Só tem 2 dias de culto na sua igreja. E você só vem em um. Porque você pensa que é aquela religião antiga que você era. Então acha que vindo só numa tá bom. Amados, 2 cultos para nós por semana é muito pouco. Ainda mais levando em conta que tem aquele que não busca Deus a semana inteira. Contribuição financeira. Se você não sustenta a tua igreja, você está em falta. Deus te chamou para você ser membro do corpo de Cristo. Aquele que é membro do corpo de Cristo tem compromisso com a sua igreja. Então, para você ser membro do corpo de Cristo, você precisa compreender que deve ter responsabilidade em cuidar da sua igreja, das contas da sua igreja. Vida dedicada ao próximo. Você precisa ser uma pessoa devotada em fazer a obra de Deus para abençoar outras pessoas. E você precisa desenvolver espiritualmente, desenvolver o teu chamado e desenvolver o seu ministério. Eu precisei ser um autodidata, aprender praticamente sozinho. Por quê? Nós não tínhamos os recursos que temos na internet em nossos dias. Temos cursos gratuitos, mas vocês muitas vezes só ficam na internet vendo potroca. O que não edifica, o que não forma, o que não prepara, o que não capacita você. Eu gostaria que você curvasse a cabeça agora, fechasse os teus olhos e juntos vamos fazer uma oração. Diga assim, abra a boca e diga comigo: Deus, eu ouvi atentamente a tua palavra. O Senhor me trouxe para cá, no dia de hoje, porque eu sei que coisas precisam ser tiradas da minha vida. Eu preciso ser purgado, purificado, santificado. Que o sangue de Jesus seja sobre a minha cabeça, para eu viver uma nova vida. Eu quero ir para o céu. Eu quero passar a eternidade contigo. Eu preciso vencer a minha carne, as tentações e o diabo. Me ajuda, Senhor, nas minhas fraquezas, pelo teu Espírito Santo, e me traz despertamento para ser um crente posicionado. Em nome de Jesus. Me perdoa pelos meus pecados, pelas minhas iniquidades e pelas minhas transgressões. Em nome de Jesus.
E digam todos comigo, amém. Assim seja e assim será. Pai, eu peço que o Senhor toque o coração destes irmãos e destas irmãs, para que eles possam compreender a seriedade que é viver para Ti. Toca, Senhor. Ministra os corações, Senhor. Converta a vida, Senhor. Oh, recala babarra chala banesso. Aleluia. Amados, agora nós estamos nos preparando para ir embora, e antes de ir, nós vamos honrar a Deus. Aprendemos sobre sabedoria na sexta-feira, e faz parte da sabedoria entregarmos a Deus algo que nos custa, algo especial, fruto do nosso amor. Que você possa neste momento abençoar a Deus e a sua obra com o seu dízimo, com a sua oferta, com a sua semente. Se você ainda não entregou, entregue. Se você não fez a oferta da ceia, ainda faça. Se você tem algo que não entregou e o Espírito Santo está tratando com você, faça isso. Não deixe o diabo roubar a tua bênção. O nosso Pix está em tela. É o CNPJ da nossa igreja, 01014-097/1000 ao contrário, -54. As maquininhas de cartão estão aí. Quem está com a maquininha, temos ali o Fábio e a Fábia, está ali. Você pode levantar a mão, balança a mão, alguém vai levar a maquininha de cartão onde você está, tá bom? E você pode fazer o seu Pix, pode fazer com a maquininha de cartão, você pode fazer o teu depósito, pode fazer a sua transferência ou entregar na administração durante a semana. Nós realmente precisamos muito da contribuição dos irmãos, e que o Espírito Santo de Deus possa convencer você deste momento que é tão especial. Amém? Entrega o teu melhor para o Senhor neste momento. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Oh, oh. Mas preciso aprender a confiar em Ti. Mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem. Vamos ficar em pé. Daqueles que te amam. Oh, oh. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos cada dízimo, cada oferta, cada semente. Pedimos a sua bênção sobre cada empresário, empreendedor, comerciante, negociante, aquele que trabalha por conta, aquele que sonha com o seu, que tem um projeto pessoal, que sonha com sua autonomia financeira, o seu próprio negócio. Abençoe os profissionais liberais, abençoe todos nós que aqui estamos, trabalhadores, abençoe aqueles que estão à procura de uma oportunidade, de uma porta aberta. Senhor, honra o teu povo, libera sobre a vida do teu povo, da tua graça, do teu amor, do teu poder, em nome de Jesus. Abençoe os que contribuíram, os que não contribuíram, os que não puderam e os que não quiseram. Que a tua graça bendita seja sobre todos, em nome de Jesus, amém. Deus, eu oro agora pelo Nicolas, que sofreu um acidente de moto, e ele precisa, Senhor, da tua graça e do teu favor. Cuida desse menino, Senhor, em nome de Jesus. Faz uma obra na vida dele, protege, guarda e livra, Senhor, de toda malignidade. Nós oramos pelo Alessandro, Senhor, que sofreu um AVC, em nome de Jesus. Cura, Senhor, o inquilino da Rose e do Toninho, em nome de Jesus. Olha, Senhor, também para outras pessoas que precisam de um milagre, precisam de uma cura, precisam, Senhor, de um livramento. Seja com os teus filhos e com as tuas filhas. Abençoamos os projetos de vida e os pedidos de oração também, em nome de Jesus. Amém?
Que a graça bendita do nosso Deus seja sobre a vida de cada um e a sua glória resplandeça sobre a sua vida. Uma semana de vitória, de graça, de conquista e de grandes bênçãos. Que o Senhor seja com cada um de vocês. Vão na paz e que Deus nos abençoe a todos.